Manuel Teixeira Gomes nasce a 27 de maio de 1860 em Portimão, no Algarve, filho de José Libânio Gomes e de Maria da Glória Teixeira Gomes. O pai, comerciante abastado, dedica-se à exportação de comércio e de frutos secos, atividade que proporciona fortuna mais do que suficiente para o crescimento despreocupado dos 3 filhos do casal. As primeiras letras desenha-as aos 6 anos no Colégio São Luís de Gonzaga, em Portimão, onde obtém o diploma da instrução primária. Os pais sonham para o filho uma carreira médica e matriculam-no no Seminário de Coimbra, instituição onde, à época, eram feitos os estudos preparatórios para a universidade. Aí se cruza com José Ralvas, de quem será amigo. Aos 15 anos entra em Medicina na Universidade de Coimbra. Liberto da disciplina seminarista, prefere a boémia literária, os passeios e a propaganda política, aderindo aos ideais republicanos. De Coimbra vai para Lisboa e torna-se presença assídua na Biblioteca Nacional e nos meios literários. Priva com João de Deus, Fialho de Almeida, Soares dos Reis, Sampaio Bruno, entre outros. O comportamento indisciplinado leva o pai a suspender-lhe a mesada. Por volta dos 30 anos, regressa a Portimão e reconcilia-se com a família. Torna-se empresário seguindo os passos do pai. Conhecedor de línguas, especialmente o francês, procura mercados estrangeiros e viaja em trabalho ou percorrendo itinerários culturais e sentimentais. Conhece museus, o teatro lírico e as grandes salas de música europeias. Contra a opinião dos pais, apaixona-se por Belmira das Neves, filha de pescadores de Portimão, com quem passa a viver. Da união, nunca formalizada, nascem 2 filhas, Ana Rosa, em 1906, e Maria Manuela, em 1910. Colabora em alguns jornais, mas o primeiro livro publicou apenas aos 40 anos durante uma viagem pela Ásia, Inventário de Junho. É a revelação do escritor. Num período de 10 anos publica vários livros: Agosto Azul, Cartas sem moral nenhuma, Sabina Freire e Gente Singular. Após a morte dos pais, herda várias propriedades e fixa-se no Algarve. Por vezes desloca-se a Lisboa e ao Porto, onde cultiva os seus hábitos cosmopolitas, frequentando o Teatro de São Carlos, assistindo a concertos de Viana da Mota no Teatro Trindade e convivendo com velhos amigos das letras e da política, entre eles Teófilo Braga e Manuel da Arriaga. A partir de Portimão, acentua as críticas à monarquia que vai sobrevivendo de crise em crise. Os republicanos que rumam ao Algarve para divulgar as suas ideias são muitas vezes acolhidos em casa de Teixeira Gomes. Logo após a Revolução do 5 de Outubro, é nomeado embaixador de Portugal em Londres, numa altura em que era fundamental o apoio da Inglaterra ao novo regime político. Teixeira Gomes apresenta qualidades incomuns. Viajado, dominava 6 línguas, tinha experiência do mundo e de negócios internacionais, tinha cultura, elegância e distinção. À pacatez de Portimão sucede-se o cosmopolitismo londrino, a que Teixeira Gomes corresponde com serenidade, inteligência e elegância, conquistando aos poucos um lugar na sociedade londrina. Enquanto embaixador, tem pela frente 2 assuntos muito importantes: o boato da divisão das colónias portuguesas entre a Alemanha e a Inglaterra, que o leva a interpelar o Foreign Office, e a entrada de Portugal na guerra, da qual discordava da posição do governo português. Descontente com a ditadura de Pimenta de Castro, em 1915 pede sem sucesso admissão ao presidente do Ministério. Remete-se então à passividade diplomática e só regressa ao papel ativo em 1916, precisamente nas negociações que vão conduzir à apreensão dos navios alemães estacionados em portos nacionais, um facto que determinará a declaração de guerra da Alemanha a Portugal em março desse ano. A chegada de Sidónio Pais à presidência, após o golpe de dezembro de 1917, faz regressar Teixeira Gomes a Portugal. Contudo, o assassinato do presidente Rei obriga a que Teixeira Gomes regresse à vida diplomática ao ser nomeado embaixador em Madrid e de novo em Londres, onde reafirma o seu prestígio e faz os primeiros exercícios da diplomacia multilateral do pós-guerra. Em 1919 integra a representação portuguesa à Conferência de Paz e em 1922 chefia a delegação de Portugal à Assembleia Geral da Sociedade das Nações, sendo eleito vice-presidente. No ano seguinte, Teixeira Gomes, com 63 anos, é eleito Presidente da República, com o apoio do Partido Democrático. Regressa a Portugal no dia 3 de outubro no cruzador Carysford, posto à sua disposição pela coroa britânica. Lisboa recebe-o em festa. Teixeira Gomes jura a Constituição a 5 de outubro de 1923,
confiante de que iria pôr fim às lutas partidárias, expectativa que cai por terra quando o Partido Nacionalista recusa uma coligação de governo. A instabilidade política agrava-se e o meio militar, que não vê com bons olhos esta situação, dá sinais de querer um regime mais autoritário. O presidente tenta proteger a Constituição das ameaças castrenses, acabando por ficar isolado. Pela mesma altura, dá-se uma gigantesca fraude bancária cometida por Alves dos Reis, que acentuou a crise de confiança da sociedade nos poderes públicos. Inconformado com tudo isto, Teixeira Gomes esmorece. Ele, republicano sincero, que acredita num sistema parlamentar, numa justiça social, na liberdade de religião, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, não quer fazer parte da solução que se avizinha. Por isso, em dezembro de 1925, demite-se. Alega motivos de saúde e nem uma palavra sobre o momento político. 5 dias depois de resignar, Teixeira Gomes embarca no cargueiro holandês Zeus rumo ao Mediterrâneo. Em Portugal deixa tudo: as filhas, a fortuna pessoal, o afeto do povo. Viaja pela Tunísia, Itália, acabando por se fixar na cidade argelina de Bougie, atual Bejaia, até ao fim dos seus dias. Longe da casa e da família, vive a saudade, que expressa em textos literários e nas cartas que envia às filhas. Morre aos 81 anos, a 18 de outubro de 1941, no quarto número 13 do Hotel L'Étoile, onde vivia. Os seus restos mortais são trasladados em 1950 para o cemitério de Portimão.